A defesa aeroespacial é constituída por várias camadas, entre elas a defesa antiaérea diária. E para mitigar uma deficiência latente que as Forças Armadas brasileiras possuem nesse segmento, o Ministério da Defesa instituiu um grupo de trabalho em janeiro de 2020 com a finalidade de confeccionar os requisitos operacionais conjuntos para sistemas antiaéreos. Atendendo a inúmeras sugestões dos inscritos, hoje o canal Aviação Militar analisará o ROC 54 de 2020, que entrou em vigor hoje, 4 de janeiro de 2021, como resultante desse estudo realizado pelo grupo de trabalho. Se você quer conhecer os principais sistemas de defesa antiaérea que podem ser selecionados pelo Brasil futuramente, assista esse vídeo até o final e já deixem o seu like e se inscrevam no canal para conhecer um pouco mais sobre assuntos relacionados à aviação militar. O processo normal de aquisição de qualquer projeto dessa magnitude requer que os requisitos preliminares sejam estabelecidos, o que já foi realizado, com outros requisitos mais técnicos, industriais e logísticos definidos em uma segunda fase. De posse do que realmente se busca, o governo emite consultas para propostas às diferentes empresas que fabricam ou mesmo desenvolvem sistemas que podem atender esses requisitos. É importante salientar que muitas das informações dispostas na internet não representam requisitos absolutos, pois os resultados dos testes não são divulgados e algumas características não são informadas abertamente, requerendo acordos de confidencialidade, testes em fábrica ou até mesmo ensaios em campo, conforme a complexidade do projeto que se pretende adquirir. Atualmente, existem dezenas de sistemas de defesa antiaérea em fabricação, com diferentes alcances e modos de emprego, o que exigiria um extenso vídeo para abordar todos esses sistemas, o que não é o foco de hoje. Para facilitar a nossa pesquisa, elaboramos uma tabela onde estão os principais e mais conhecidos sistemas disponíveis nos dias de hoje. Não há uma ordem específica para essa tabela, fui preenchendo conforme fui lembrando dos sistemas, preenchendo e pesquisando um outro detalhe. É muito difícil de achar a informação mais precisa dos sistemas e também não é o foco a gente entrar em tanto detalhe. Agora passamos a analisar os principais aspectos do ROC 54. Então, no Diário Oficial da União, publicado aí no final de dezembro, a gente viu a portaria 4.181 do Ministério da Defesa, que tem como objetivo aprovar esses requisitos operacionais conjuntos para o sistema de artilharia antiaérea de média altura e médio alcance. Primeira coisa que a gente vê bem de interessante aqui, essa portaria entra em vigor na data de hoje, 4 de janeiro de 2021. Então, a descrição dos requisitos, ele comenta sobre aquele grupo de trabalho que foi instituído para levantar esses requisitos. E um dos detalhes importantes para a gente aqui já é enunciar que o próprio nome já diz, é um sistema de artilharia antiaérea de média altura e médio alcance. O que significa isso aí? Quando a gente busca a definição de conhecimento de média altura e médio alcance, é alvo entre 10 e 50 milhas náuticas. Então seria algo entre 18 quilômetros e 92 quilômetros. E o que seria a média altura? Eu tenho que ser capaz com esse sistema de defender entre 3.000 metros e 15.000 metros. Então o ROC definiu alguns requisitos absolutos e alguns requisitos desejáveis, os quais foram divididos por alguns subsistemas. Então, os requisitos gerais do sistema, ele conta que a unidade de emprego é uma bateria de artilharia antiaérea com área mínima de 10.000 km². Então, o que significa isso aí? Então, em função da quantidade de unidades de tiro, então a bateria antiaérea normalmente ela emprega ali em torno de 6 unidades de tiro ou seções de tiro, e essas unidades são espalhadas no terreno de maneira que ela gera uma área a ser defendida, por isso que é uma antiaérea de área. E quando se planeja a defesa de uma área, existe a sobreposição de envelopes de emprego. Então aquele volume de cada unidade de tiro, ele sobrepujado aos outros volumes, representa toda a área a ser defendida. Então para 10.000 km², a gente está falando algo como um raio de 56 km. Esse segundo requisito, ser capaz de engajar ameaças aéreas
no mínimo 2.000 metros e alcance pelo menos superior a 40 quilômetros. Então, de posse desse requisito, a gente observa lá na tabela que os que foram levantados possuem ali o alcance de 40 quilômetros, que é o que ele pede, porém o único ali que não atinge os parâmetros é o sistema japonês, que está limitado a 10 quilômetros, bem como o sistema norueguês são 14 quilômetros. Então lembro que isso aqui são números disponíveis na internet. Na hora que for realizado uma proposta comercial, pode ser que existam soluções ou mesmo dados que não são esses disponíveis na internet que nós não sabemos. E outro sistema também que teoricamente fica fora do envelope mínimo de altitude é o Iron Dome, que é restrito até 10 km. Há informações não concretas e não tão confiáveis. O sistema inglês CAM-ER está limitado em torno de 10 km ou um pouco menos de 15 km, talvez também não se encaixe nesses parâmetros. Outro requisito, ele define a velocidade como 800 metros por segundo. Isso aí seria algo equivalente a quase Mach 3, Mach 2,5. Uma aeronave de ataque dificilmente vai realizar um lançamento, ou seja, ser hostil em velocidade superior a Mach 2. Então isso aí também é bem tranquilo, vai englobar aí uma boa defesa antiaérea. Helicópteros até 200 metros por segundo, então que eu saiba não tem helicóptero que voa essa velocidade. Veículos aéreos remotamente pilotados, então se preocupa que voando pelo menos 100 metros de altitude e 300 metros por segundo. Mísseis de cruzeiro, também com a velocidade similar à de aeronaves de caça, né? E um outro requisito aqui na sequência é que capaz de engajar no mínimo 16 alvos simultaneamente. Deve ser capaz de integrar com os meios de comando e controle da Marinha, Exército e Força Aérea. Então isso aí, as empresas quando receberem esse RFP, elas vão propor soluções de engenharia, então não deve ser algo tão complicado, um protocolo de saída de sinais para poder integrar a síntese ou mesmo o comando e controle brasileiro. Então de nada adianta um sistema operar isoladamente, que se está buscando com esse futuro sistema é algo integrado. Então não adianta ter uma solução de prateleira, é algo muito mais complexo. 1.10 ele trata de tempo para o emprego, para o desdobrado e pronto para o tiro, 15 minutos. Então aqueles sistemas que falaram normalmente utilizam ali 5, 7 minutos, como a gente vê aqui na tabela, a maioria dos sistemas. 5 minutos. O Patriot era o que tinha o maior tempo que eu busquei na internet, 15 minutos de preparação. Em outros sistemas nós não temos essa informação disponível. O requisito 1.12 trata sobre a vida útil de 20 anos, então deve ser alguma coisa sobre garantia do sistema que num futuro contrato, se for o caso. Então, deve possuir um radar de vigilância orgânico, isso aí todos os sistemas aí possuem. E o radar de vigilância deve ter aí no mínimo 200 km de alcance, com alvos do nível do mar até 20.000 metros de altura. O item 2.5 se refere a um centro de operações antiaéreas. Então a gente pede um sistema que seja montado, um centro de operações antiaéreas, que receba a síntese de todas as unidades de tiro desse sistema. Então é bem interessante isso aí. A capacidade de identificação de amigo e inimigo pela IFF, provavelmente em requisitos posteriores. Deve entrar o IFF modo 4 que o Brasil está desenvolvendo, que é o estritamente militar e exclusivo do Brasil. Então não vamos entrar em detalhe, mas o IFF tem modo 1, modo 2 e o modo 3 que a aviação civil também usa. E pelo requisito aqui ele não define se quer o modo 1 ou 2 somente ou tem que ter o modo 4. Isso aí provavelmente deve entrar num requisito mais avançado, um técnico mais avançado. 2.7, que ele deve corrigir a trajetória dos mísseis em voo, ou seja, isso aí já praticamente está exigindo que tenha uma atualização em voo, um data link com o míssil após lançado. O 2.8 confirma a necessidade de um data link, ou seja, após lançado, se eu precisar destruir o míssil, eu tenho que ter essa capacidade de destruir o míssil.
seria abortar um lançamento errôneo. Aí eu não sei, é um detalhe muito específico que eu realmente não conheço dos mísseis lançados aqui na nossa tabela, quais não teriam essa capacidade. Ele quer que o sistema, que eu consiga classificar a bordo, né, do comando e controle dele, quando um alvo é amigo ou inimigo. Essa classificação, na verdade, é uma tela que eu vou observar e consigo, um simples comando de um mouse ou uma tecla, classificar de um amigo para um hostil, ou por uma classificação como se fosse assim, vigiar, algo que facilite a compreensão e a visualização de todos envolvidos na defesa aeroespacial e mitigue riscos de um fratricídio, por exemplo. Alguns requisitos para o subsistema de armas: tem que ter no mínimo 3 unidades de tiro para compor aquele volume de responsabilidade desse sistema, né, que nós comentamos. Deve ser capaz de engajar as ameaças com seus próprios meios orgânicos. Deve ser capaz aí de engajar a ameaça em 360 graus, então não pode ser fixa por um setor. Mesmo aquela unidade de tiro isolada, ela tem que abranger 360 graus. Então tem que ter um modo manual e um automático de engajamento. E o item 3.6 define algumas probabilidades de engajamento, como 80% contra aeronaves de combate e helicópteros. Então esse requisito, da maneira que está colocado, é muito difícil de ser cumprido, porque nós não temos parâmetros, né? Em qual distância, qual RCS, qual a manobrabilidade dessa aeronave que vai estar envolvida. Então é algo aí realmente que deve ser aprofundado e refinado quando as propostas forem recebidas. Então estipula ali o item 3.13 30 minutos para realizar o remuniciamento completo das unidades lançadoras. Então o sistema também lançamentos em salvas, em 2 mísseis por vez, por exemplo. Tem muitos sistemas que usam essa cadência de 2 disparos para cada alvo para aumentar a probabilidade de acerto, né? Então são muitos requisitos da parte de comunicações que muito provavelmente vai exigir um desenvolvimento próprio para esse sistema que porventura seja adquirido pelo Brasil. Então não vai ser algo pronto de prateleira que nós vamos pegar e adotar e integrar no SysDabra. É algo que vai exigir muito mais desenvolvimento especificado para o que a gente opera aqui no Brasil. Parte de manutenção com índice mínimo de 70% de realização no Brasil. Então vai haver uma transferência de tecnologia nesse reparo e a base industrial brasileira tem que estar preparada para receber, né, essa capacitação. Então, algo muito mais complexo que a gente imagina. O que chama bastante atenção aqui que são veículos para rodar com autonomia de 500 km, velocidade entre 50 a 80 km por hora em estradas pavimentadas, com guinchos próprios, etc. E esse item 7.7, que é o que me causa bastante estranheza, a dificuldade de achar sistema que sejam transportáveis com essa capacidade em aeronaves KC-390. Então vai ser um grande desafio, ou desenvolvimento ou aquisição de sistema da maneira que está, com esses requisitos, que sejam transportáveis por KC-390. Alguns requisitos de treinamento e, na sequência, vários requisitos desejáveis que não são obrigatórios. Então, o primeiro requisito desejável é que já busca a segunda fase, que seria acima de 80 km de alcance. Outro requisito interessante, que é desejável a utilização de veículos fabricados no Brasil para serem as plataformas terrestres desses componentes. Então a gente lembra o sistema CAM-ER, alguns anos atrás, foi feita uma parceria com a Vibraz para utilizar as plataformas do sistema Astros. Então, diante desses requisitos principais que nós comentamos agora, dessa tabela que nós lançamos de todos os possíveis sistemas, o que a gente pode depreender dessa breve análise que nós fizemos, desse repasse dessas informações? Então, há variadas soluções prontas no mercado, não digo prontas totalmente, mas a serem modificadas pelos fabricantes para atender os requisitos próprios do SysDabra, e com possibilidade de parcerias com a indústria brasileira para desenvolvimento local, a fim até de facilitar
o atingimento de alguns requisitos de nacionalização de manutenção e de uso das plataformas nacionais. Alguns sistemas, embora a gente não tenha feito uma análise mais profunda da capacidade de mobilidade, só observando o tamanho dos mísseis, dos carros de transporte, a gente já consegue imaginar que não caberiam no KC-390 ou no 60-30, que é menor ainda. Então algo em torno de, no máximo, 2,80 metros, que eu acho que é o KC-390 cabe, por 3,30 metros, 3,40 metros de largura, sem falar a carga, né? Então você pega mísseis aí do S-400, que é um dos melhores sistemas em uso no mundo. São mísseis na faixa de 2 toneladas e carros muito compridos que muito provavelmente não caberiam no KC-390. E outros sistemas de médio alcance, que foram a evolução de sistemas de curto alcance, que poderiam caber, não vai atingir alguns requisitos desejáveis, né, de 80 km, outros requisitos foram lançados aqui. Então é uma situação que vai demandar bastante aí desse processo de seleção futura, que o Brasil, caso obtenha orçamento, deixar bem claro aqui que isso tudo vai depender de orçamento, de dinheiro disponível, principalmente após essa época de pandemia e déficit que nós temos, vai ficar algo muito complexo, né, de achar essa solução para a nossa defesa antiaérea de médio alcance. Com isso, a gente chega ao final de mais um vídeo e gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram dos comentários. Estimulo aqueles que participem, interajam com os colegas, repassem esses vídeos para os amigos, deem algumas sugestões de novos conteúdos e lancem suas perguntas. Contamos com sua curtida e inscrição. Obrigado e até o próximo vídeo.